Amém. Boa noite a todos, a paz. Posso pegar um banquinho emprestado? Eu tenho uma Bíblia, um celular e 2 folhas de ministração, tá? Eu acho que até meia-noite a gente acaba, não tem problema não, né? Amém, né? Mas amém. Eu tô acostumado a falar, vocês vão entender por que daqui a pouco, a falar cerca de 2 horas e 30 minutos interruptamente, nas primeiras horas da manhã, parar 15 minutos, descansar, falar mais 2 horas e 30 minutos, dar uma pausa para o almoço, retornar, dependendo do dia, falar mais 2 horas e 30, 1 hora e 40. Ei, gente, rapidamente aqui, tá cortando o vídeo, mas não saia daí ainda. Só para pedir para vocês aqui, curta e inscreva no nosso canal, tá bom? Para que esse trabalho continue alcançando mais pessoas, ok? Deus abençoe. Mais ou menos. Eu sou professor. Já entendeu o dilema, o drama, né? Mas amém. Eu entendo as questões que envolvem o tempo, eu não vou fazer essa maluquice, não. Disponíveis, né? Amém. Antes de eu começar a ministração propriamente dita, deixa eu só dar um pequeno contexto. Eu estava conversando com o meu pastor, não sei se foi essa semana passada, justamente em função de vir aqui, buscando direcionamento dele, a permissão dele, a benção dele. E eu mandei uma mensagem, falei, pastor, o irmão convidou, tal. Eu esperava que ele fosse me responder na mensagem, dar um tempo, um time, né? E dizer sim ou não, né? Tipo, não vai, vai. E ao invés do sim ou do não, ele falou assim, vamos conversar? Vamos conversar. Eu até brinquei com ele, não, pastor. Não, eu quero falar algo com você pessoalmente. E aí ele me chamou e tal, a gente bateu um papo, foi muito legal, foi bem proveitoso. E ele falou uma coisa interessante para mim, que ele, antes dele dar a resposta, ele queria conversar algumas questões comigo, e dentre essas questões ele virou para mim e falou o seguinte, você precisa entender o que o Senhor quer comunicar a essas pessoas, a igreja da qual você vai ou você não vai. E quando você entender isso, ok. Eu, amém, comecei a orar. E Deus já havia me dado uma palavra, meu irmão é pastor, meu pai é pastor, meu irmão precisou de um auxílio meu, ele teve que fazer uma ida a um lugar, trabalho, me ligou, Carlos, não vou conseguir, está numa igreja tal, hora tal, preciso que você vá lá e ministre no meu lugar. E isso faltando 30 minutos, um pouco mais do que 30 minutos. Aí Dani, Kleber me ligou, precisa de ajuda. E aí o tempo de ir para o banho, botar a roupa, ir para a igreja para poder ouvir do Senhor alguma coisa. Amém. Amém. Obrigado. E 30 minutos, o Senhor me deu uma palavra, eu fui lá, ministrei. E é o que eu trouxe aos irmãos, essa mesma ministração. Mas eu assisti uma aula, eu faço um estudo bíblico lá na igreja de 2 anos, parece um seminário. A gente não chama de seminário porque não tem nenhuma intenção de ser uma formação teológica. E eu vi uma ministração de um dos nossos pastores, uau, isso é incrível, me marcou e casava perfeitamente. E quando eu estava finalizando a ministração, eu tive uma reunião de homens lá na igreja, um dos pastores ministrou uma palavra muito boa, e eu anotei e tal, cheguei em casa orando, falei, amor, vou orar, que não terminei de orar, que estava orando no carro, e fui orar e veio uma canção que eu mandei para o Evandro. E aí, dessa aula, ficou faltando uma referência bíblica, que eu parei para poder ler depois.
quando eu li o texto da aula que ficou faltando de referência, a letra é a canção que eu havia mandado para o Evandro, que eu falei que iria ministrar. E aí voltou que o meu pastor conversou comigo. Você vai, mas se você for, ele falou assim, vai se você quiser. Se você for, fica atento ao que Deus quer comunicar a essas pessoas. E Deus, de fato, confirmou o que ele queria comunicar. O tema dessa ministração é direção e obediência. E eu não quero começar com um texto base, ficar esmiuçando o texto base. Eu quero simplesmente passar rapidamente pela história de alguns homens de Deus, entre eles Jeremias, Isaías e Moisés, para falar a respeito das nossas limitações como seres humanos. Nós somos seres providos de limitação. Providos de limitação no sentido de que, se nós formos fazer uma comparação com os demais animais da natureza, super adaptados aos meios dos quais eles vivem, nós vamos ver que o ser humano, em uma certa ótica, parece que ele está em desvantagem. Nós não temos garras para destrinchar um animal no meio da savana, nós não temos presas enormes na boca para poder abater algum outro animal, enfim. Nós somos simplesmente seres que não têm nem ao menos uma pelagem natural suficiente para sobreviver a um tempo frio. Nós precisamos caçar, matar o animal, fazer da pele dele a vestimenta para nós. E quando o Senhor, ele nos chama e nos direciona a alguma coisa, parece que muitas das vezes, quando o Senhor nos dá a direção de algo, nós nos sentimos limitados. E para essa limitação, geralmente nós damos algumas, entre aspas, desculpas. Porque se você for pensar bem, há uma lógica em dar a Deus, explicar ao Senhor que sabe de todas as coisas, a tentar justificar a Ele o porquê você não está apto para desenvolver aquilo que Ele te direcionou a fazer. E no caso de Jeremias, Isaías e Moisés, cada um deles apresentou uma resposta, uma direção do porquê não estavam aptos àquela direção, de obedecer àquela visão que foi dada ao Senhor. E aí, rapidamente, Jeremias, lá no capítulo 1, do verso 1 ao 9, não vou ler o tempo e tudo mais, o Senhor vai vocacionar Jeremias, vai chamar Jeremias para algo. E ele vai apresentar uma justificativa para não fazê-lo. Eu não sei falar, porque eu sou um menino. Nós podemos pegar muito mais coisas dentro do contexto do texto, mas vamos se ater apenas a alguns pontos. Não saber falar, ser uma criança, isso aponta a ser infantil, a não ter aprendizado suficiente para desenvolver aquela função. É ser uma criança na fé, ou ser imaturo, possuir imaturidade. O que é mais belo no Senhor é que Ele já contemplou nós quando ainda éramos informes. E por Ele ser o dono do tempo, o Senhor do tempo, Ele já contemplou o fim daquilo que é a nossa trajetória. Jeremias, ele se enxergava ainda como infantil, ainda como alguém inapto para aquilo, mas o Senhor já apontava para o final da trajetória deste profeta. Quando o Senhor, ele nos direciona para algo, ele já sabe qual o fim daquilo. Ele só espera uma resposta sua àquilo que ele direcionou a você. Ele só espera de você, mediante a direção dada por ele, obediência. E nós vamos entender mais na frente como a dinâmica da obediência em nossas vidas. Isaías, lá em Isaías no capítulo 6, verso 17, Isaías é chamado, aquela visão que ele contempla, aquele cenário todo celestial, impressionante, sobrenatural, e ele percebe o quanto ele era pequeno diante daquilo tudo que ele estava enxergando. E o Senhor, ele já percebe que aquilo não é à toa. Todo aquele vislumbre que ele está tendo vai resultar em alguma coisa. E prontamente ele já
justifica-se diante daquilo tudo, daquela glória, daquela santidade. Sou um homem de lábios impuros, e eu habito num povo que tem a mesma condição. Isso aponta para o pecado em nossas vidas. O pecado também é um limitador para responder aquilo que é a direção do Senhor em nossas vidas. E o que é mais interessante, nós não somos aqueles que vivem no pecado, mas somos aqueles que pecam. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. E por várias e várias vezes o diabo, que é o acusador, é o sentido do nome dele, né? O que ele mais tenta fazer para tirar você da rota, da direção de lugar de obediência, é lembrar que você é um pecador. E é interessante que parece que ele dá uma crise de memória em você, quando você não lembra que o Senhor já justificou você na cruz. Sabe o que é mais interessante nesses homens, quando eles tentam se justificar? Se parece com cada um de nós, quando tenta se justificar diante do Senhor, para não seguir o seu direcionamento. Sabe qual é o problema de você tentar se justificar? É que você não permite ao Senhor justificar a tua vida, aquilo pelo qual Ele fez na cruz, justificar você. Você, sob uma ótica humana, uma percepção humana, num sentido humano, quer dar justificativas, mas você não precisa, o Senhor te justifica. É Ele que justifica a sua vida, Ele já fez isso na cruz. O que nós precisamos fazer é andar em obediência, para não cairmos nas armadilhas do pecado. Lá em Êxodo capítulo 4, verso 10 ao 17, Moisés é chamado. O homicida Moisés. Eu estava vendo uma menina falando, ela fez uma pegadinha assim com o pessoal. Vocês souberam o que aconteceu? Um homicida e tal, sei que, né? E você começa a pensar assim, nossa, deve ter sido um escândalo em alguma igreja, né? Algum pastor fez alguma coisa. Não, estou falando de Moisés. Moisés matou um homem no Egito e fugiu. Ele é esse homem homicida que o Senhor chamou para ser o libertador de um grande povo. Mas esse não é o ponto que eu quero tocar. Eu quero tocar no ponto de quando o Senhor direciona Moisés para ser o grande libertador, ele vai dizer o que como justificativa? Eu tenho uma língua pesada. Eu não sei falar. Alguns vão sugerir que Moisés poderia ser gago ou algo do tipo. E aí mais uma justificativa que nós podemos entender como uma limitação natural, uma limitação do ser humano. E quantas vezes nós não damos algumas limitações ao Senhor. Lá na nossa igreja, nós somos da Igreja Mananciais, ela tem a sua sede lá na Barra da Tijuca, nós temos a filial em Duque de Caxias, nosso pastor Robson, e lá na nossa igreja, os irmãos são muito incentivados ao esporte, à prática esportiva. E nós temos um irmão que ele tinha um tumor em uma das pernas, e ele cria muito que o Senhor ia curar ele. Nós temos cultos específicos até para isso, às sextas-feiras, de manifestação do poder de Deus, cura, palavra profética, enfim. E ele cria que o Senhor ia curar a perna dele. Mas chegou um ponto que não tinha mais caminho para curar a perna dele. E que a solução seria a amputação. E de fato ele teve a perna amputada. E não ter uma das pernas poderia ser uma grande limitação para a vida dele. Enquanto ele tinha um câncer na perna, a locomoção dele era muito ruim, era uma locomoção deficitária, ele sentia dores. Mas sabe o que aconteceu depois que a perna dele foi amputada? Ele virou um atleta. O cara pratica canoagem e até anda de bicicleta. O câncer limitava ele, mas a cirurgia, a remoção da perna dele, tornou ele um homem ilimitado. E numa reunião de homens, o pastor até falou,
ninguém aqui mais tem desculpas para não praticar esporte. Está aqui o Leandro para provar para todo mundo que é possível. Ele não tem uma perna, vocês têm duas. Então, nós temos esse costume de colocarmos limites naquilo que o Senhor nos direcionou, porque Ele enxerga em nós a capacidade ilimitada de fazermos coisas das quais é Ele que nos vai dar a garantia, é Ele que está conosco. As nossas limitações, para cada uma delas, o Senhor tem uma resposta, porque para cada um desses homens, Deus deu uma resposta para limitações deles. Jeremias, ele foi encorajado, o Senhor tocou nos lábios dele. Não sabe falar porque é uma criança, sou eu que ponho as palavras na sua boca, Jeremias. Isaías, seus lábios, a impureza, Deus foi lá e trouxe purificação para Isaías, para que ele pudesse abrir a boca com pureza e santidade para falar de um homem santo, já apontando para Jesus. Moisés, eu não tenho como ir na presença de Faraó e falar com eloquência. Não tem importância, eu já separei e enviei a Arão para estar com você. O que eu aprendo com isso? Que quando Deus dá uma direção, Ele nos concede provisão para cumprir o direcionamento dEle. Nós só precisamos estar debaixo de obediência. Quando nós obedecemos às direções que o Senhor dá, não há nada que vai nos limitar para fazer aquilo que Ele nos vocacionou, nos enviou a fazer. As nossas limitações nos impedem de enxergarmos com os olhos da fé e não cumprir a visão, o propósito, a direção de Deus. A limitação é um impeditivo para a fé. Limita até mesmo a nossa capacidade de crer no agir de Deus, no sobrenatural dele. Para algumas pessoas, o sobrenatural do Senhor está nas coisas mais ordinárias do dia a dia. As nossas limitações, elas precisam ser rompidas em fé. E a fé, ela está atrelada à condição da obra. A falta de obediência em função de não crermos que somos capazes para fazer aquilo que o Senhor nos enviou a fazer, ela vai desagradar ao Senhor. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você não obedece, quando você não segue o caminho da obediência, da direção do Senhor, você dá um passo de infidelidade diante dele. Você não permite ver as coisas serem rompidas através da fé. Lá em Tiago, você não vou ler, lá em Tiago está lá escrito, né? Tiago 2, versículo 26, Tiago 2, versículo 18, né? A nossa fé, ela produz obras, e Deus nos chamou para uma grande obra. Libertar o povo do Egito, uma grande obra. Levar a palavra a um povo que estava já em corrupção, um povo já se desviando daquilo que eram os ensinamentos do Senhor. Isso é uma missão, isso é um direcionamento. As direções de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Quando o Senhor te chama, quando o Senhor te direciona, quando o Senhor te vocaciona, se você olhar para isso com olhos naturais, limitação, impedimento, eu não posso, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, minha situação é essa, minha situação... Pastor, o senhor não sabe como é a minha vida. Amém. Graças a Deus que eu não sei como é que é a tua vida, porque o Senhor sabe, é Ele que vai permitir com que você rompa as cadeias daquilo que prende você. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, esse aqui eu vou ler rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura,
e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Obrigado, meu querido. O homem natural não enxerga o que é espiritual. O homem natural, quando ele recebe a direção do Senhor, ele não consegue entender aquilo como sendo um chamado para a proximidade, confiança, obediência à autoridade de Jesus. Ele não consegue entender a relevância daquilo, porque ele não enxerga o Senhor naquilo. Deus, ele nos chamou para discernirmos com o olhar espiritual aquilo que o Espírito Santo nos deu, nos direcionou. Quando não discernimos o que Deus nos direciona pelo Espírito, acreditamos ser loucura, pois estamos fazendo uma análise natural, carnal, logo impossível, por conta das nossas limitações humanas. Quando você entende, pela ótica espiritual, que aquilo que o Senhor está estabelecendo para você, de fato vem da parte dele, o seu homem natural diz: é impossível, você não vai conseguir, não vai dar certo. Mas o seu homem espiritual, com a revelação do Espírito Santo a respeito da direção que o Senhor tem dado, ele vai dizer: vai dar certo, vai acontecer, porque quem te chamou não é filho do homem para que minta. Ele não veio aqui para te enganar, não veio aqui para desacreditar a sua própria palavra. Não. A obediência, irmãos, ela é fruto de discernimento e revelação de quem Deus é. Se você tem revelação, entendimento no seu espírito de quem Deus é, você se coloca nessa condição de obediência. Você crê sem reservas. Você vai em frente. Você corre atrás. Você busca aquilo que o Senhor já te mostrou. Diz a história que o Walt Disney, quando ele desenhou, projetou a Disney World de Orlando, ele não viu a inauguração. E no dia da inauguração, por já estar falecido, né, alguém comentou durante a festividade: nossa, que pena que ele não está aqui para poder ver terminado aquilo que ele projetou. E alguém virou para a pessoa e falou assim: você se engana, nós só estamos aqui inaugurando o parque porque ele já viu, ele já havia contemplado o que nós estamos celebrando aqui. Assim é o Senhor quando te chama. Ele já contemplou e Ele quer mostrar para você, revelar no seu espírito aquilo que Ele vai completar de obra na sua vida. Ele já contemplou e Ele quer te mostrar. Mas a obediência, você precisa se colocar debaixo da mão do Senhor em obediência. A fé sempre vai contra a nossa razão. A nossa razão, ela vai dizer: não vai dar certo. Porque a nossa razão está atrelada a uma condição humana, a uma condição da alma. Mas nós somos seres espirituais. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Aquilo que se relaciona com o Senhor é o teu espírito. É Ele que impulsiona você a contemplar aquilo que o Senhor já reservou para a sua vida. Apenas obedeça e tenha fé, porque aquilo que você não está tocando, o Senhor já contemplou. E pela fé você também pode contemplar. Glória a Deus. E é muito bonito perceber que
Todas as coisas que nós lemos, nós temos referências. Tudo. Nós temos alguém como referência. Mas de todos aqui, a nossa maior referência, a nossa régua, o nosso modelo, o nosso padrão, inclusive de obediência, é Jesus. Tudo aponta para Ele. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 18. Esse eu vou ler também. Diz assim o texto. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo, em algumas versões, imediatamente, sem titubear, aqueles homens entenderam que aquele que chamava eles era alguém diferente. Mas não acaba aqui. Verso 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai. Zebedeu consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Imediatamente o seguiram. Se despediram do seu pai, dos negócios da família, e passaram a seguir Jesus. Para as pessoas daquela região, de repente, a atitude dos irmãos seria uma grande loucura. O que vocês estão fazendo? Isso é irracional, o que vocês estão fazendo. Mas eles entenderam que aquele homem, ele era excelente, que aquele homem, ele era diferente, e não foi diferente daquilo que foi a percepção deles. Eles estavam diante do Salvador da humanidade. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão. Jesus é aquele que, quando Ele nos chama, quando Ele nos dá uma direção, quando Ele aponta o caminho, nós simplesmente vamos percorrer esse caminho. É a relação de Deus com Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E simplesmente, numa atitude de abnegação de tudo, Abraão vai e segue a direção do Senhor. Para onde? Eu não sei. Eu só sei que quem me chamou, eu sou obediente a Ele. Eu sei que Ele não vai me desamparar, porque quando eu obedeço a direção do Senhor, Ele provê tudo que é necessário para fazer cumprir a missão dEle. Ele não vai te desamparar. Não vai. Ele não vai. Assim como Jesus confiou no seu Pai. Filipenses é o último texto. Filipenses capítulo 2, verso 5. Diz assim o texto. Filipenses 2:5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo,
fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor é a nossa maior referência de obediência. Obediente até a morte. Esse padrão a ser imitado nos faz entender que nós não podemos ter reservas diante daquilo que é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Não relute, não resista, não faça força, não coloque as suas limitações naturais em jogo, não ofereça à mesa os seus embaraços, não coloque à mesa as suas desculpas, apenas obedeça, seja obediente. Mas, Senhor, naturalmente, eu não vejo como isso pode dar errado. O mesmo que te chamou vai prover, porque a obra é dele, e ele não vai desamparar aquilo que é dele. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Isso é a provisão de Deus ao seu Filho Jesus. Isso é o fim, é o resultado de uma vida de obediência em Cristo. Ter o seu nome exaltado acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e nas coisas na terra e coisas debaixo da terra. Tudo foi sujeitado a Ele. Todos se dobrarão diante dele. Quem é você para tentar apresentar justificativas para não se colocar debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo? E debaixo da terra Ele te chamou para uma grande obra. nome de Jesus, Ele te direcionou para uma grande obra. todo joelho Essa equipe, se como o pastor estava dizendo, que há 38 anos, me corrija se estiver errado, com trabalhos diários de missões, de louvor, se esse grupo não tivesse obedecido à direção do Senhor, confiado na provisão dele para dar início a essa grande obra, eles não estariam contemplando este momento que parece ser o fim, mas não é. Como o pastor mesmo disse, o dia que ele não estiver mais aqui, essa obra vai continuar, porque essa obra não é feita por homens, essa obra é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e essa obra foi movida por fé. E aqui estão eles nessa noite, porque obedeceram a direção que Deus deu para transformar a geografia dessa região, deste bairro, deste distrito, deste município, porque homens se levantaram, ouviram o chamado, seja a sarça ardendo clamando, seja a contemplação da glória do Senhor com querubins, seja simplesmente a voz doce do Senhor vindo na calmaria. Ao ouvir a voz do Senhor e a sua direção, não resista, apenas obedeça. Vocês podem ficar de pé nesse momento? todo nome nos céus e na terra e debaixo da terra. Você pode
ao nome mas orar a de respeito Jesus, todo Você pode, nesse momento, confessar ao Senhor. Se em algum momento você foi inerte à sua direção, à sua voz, você pode confessar se você foi omisso em algum momento. que Ele é o Senhor. Mas dependendo do teu caso, que Ele é você pode se apresentar disponível. Disponível. Assim como Isaías, após o Senhor purificá-lo e ouvir o seu chamado, a quem eu enviarei? E prontamente ele se colocou debaixo da mão do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para ouvir a sua direção, para ser obediente ao teu chamado. Seu nome é crendo por fé que aquele que me chamou não irá me desamparar, porque a obra é dele, a obra não é minha, a obra não é feita por homens. Essa obra pertence ao Senhor, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. A obediência de Jesus diante do Pai, Ele deu um nome, o exaltou soberanamente, que é sobre todo nome, acima de nos todo céus nome. e na terra e debaixo da terra. Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, disponíveis a Ti, ó Deus, disponíveis à Sua palavra, disponíveis à Sua direção, ó Deus, disponíveis, ó Pai, para levar as boas novas do Teu Evangelho, para lhe trazer liberdade aos cativos, porque o Teu reino é manifesto na terra através dos Seus filhos. Que Ele é o E nós Senhor. agradecemos a Ti, ó Senhor Jesus, por nos enxergar, não da maneira como nós enxergamos, mas nome sobre todo entendendo por fé nome que o Senhor sobre contempla todo nome. já o fim da obra que o Senhor tem Jesus, para com as nossas vidas. nome sobre todo Não há nada mais poderoso que o Teu nome, Senhor nome Jesus. sobre todo nome. E é o Teu nome, ó Pai, Seu nome é e pelo Teu nome e através do Seu nome Deus forte, é que o Teu reino em nós é manifesto em meio aos homens, ó Pai. príncipe da paz. E nós somos gratos por isso, Jesus. Maravilhoso, Nós não somos nada, ó Pai. conselheiro, Nós somos Deus poeira. forte, Pai da A vida é como um sopro eternidade, que sobe da terra príncipe da e se paz. dissipa ao longo do dia. Mas mesmo assim, o Senhor decidiu fazer o Teu Espírito, que é santo, habitar em nós e confiar, ó Pai, a essa terra em nossas mãos como dispenseiros e administradores, reino vindouro da nova Jerusalém que descerá dos céus ataviada como uma noiva.
E essa obra, ó Pai, que vai terminar, que tem o seu fim, nesse tempo vindouro, nós estamos pavimentando ela hoje, pelo Teu nome, através do Seu Santo Espírito. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.